Olá, tudo bem? Meu nome é Natasha e eu vou apresentar para vocês alguns tópicos sobre programação. O que é a programação? Ela é um método, ou um processo para criar códigos, e esses códigos eles servem para informar o computador o que ele deve fazer. Porque apesar do computador ser inteligente, ele não entende isso de uma forma clara. Então a gente utiliza os códigos, que são uma maneira da gente transcrever para o computador em linguagem de máquina o que ele deve fazer e como ele deve fazer o que a gente precisa. E por que a programação é tão importante? Justamente para automatizar, os processos, as atividades ou tarefas do dia a dia, otimizando o nosso tempo. Por isso que tantas empresas, elas investem na programação, além de diversas outras funcionalidades. E como que isso é feito? Através da lógica de programação. A lógica de programação, ela é a essência, da programação através dos códigos. Elas é a forma da gente pensar e raciocinar para criar outros pensamentos em forma de código para atingir um ou mais objetivos. Eu trouxe aqui para vocês um conceito, do livro de introdução à programação que diz assim: lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinados pensamentos para atingir determinado objetivo. Ou seja, quando ele fala em encadear pensamentos, são os nossos pensamentos que já são definidos, Cada um tem uma forma de raciocinar, e a gente tem que utilizar desses pensamentos com a nossa criatividade para criar novos pensamentos pensando no código, para a gente poder atingir determinado objetivo de acordo com a necessidade da empresa ou do cliente. E com isso a gente utiliza dos algoritmos. O que são, os algoritmos? Os algoritmos, resumidamente, eles são comandos utilizados para desenvolver os códigos de forma lógica. E esses comandos são desenvolvidos por nós programadores ou, como é muito utilizado, desenvolvedores. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um algoritmo em forma de fluxograma que explica bem, como que funciona essa ordem lógica dos algoritmos. E aqui está desenvolvido em 4 passos. O primeiro passo está dizendo assim: computador, adicione 0 ao x, porque até então, para o computador, ele determinou qualquer valor para o x, sendo uma variável, e por isso que a gente tem que determinar, esse valor, por conta que o computador ele não vai saber identificar. Então, eu estou dizendo ao computador, o x vale 0. O próximo passo está dizendo assim: incremente x by 1, que é para adicionar 1 ao x. O x que valia 0, agora passou a valer 1. O próximo passo informa: apresente isso ao usuário, imprima isso na tela. Ou seja, o x que valia 0 foi adicionado 1, vai valer 1 e é apresentado 1 ao usuário. E o último passo, que é necessário e não é menos importante, diz que, enquanto x for menor do que 20, é para ele repetir esse processo, executar o looping novamente e adicionar 1 novamente ao x, que o x que vale 1 agora passa a valer 2 e é apresentado ao usuário, até que, quando o x passar a valer mais do que 20, o programa é encerrado. E todo esse processo ele é desenvolvido através das linguagens de programação, que elas são executadas com a apresentação de regras léxicas, que são elas que determinam como o nosso código ele vai ser escrito, vai ser digitado, e das regras sintáticas que determinam a quantidade de caracteres e símbolos e quais serão utilizados conforme cada linguagem de programação. Tendo isso em vista, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, que fala quais são as 10 linguagens de programação mais comuns no mercado. Python, que é uma linguagem de alto nível, C#, uma linguagem muito utilizada para jogos, C++, que é uma linguagem mais completa e utilizada para softwares de alto desempenho, JavaScript, que tem foco principal o front-end, mas também pode ser utilizado no back-end,
Aí a gente tem o PHP, que é uma linguagem interpretada, Swift, Java, Go, MySQL e Ruby. Comentei aqui com vocês sobre a linguagem interpretada, né? Para a gente poder executar todo esse código através das linguagens de programação, a gente utiliza de duas formas: os compiladores ou os interpretadores. Os compiladores, como que funcionam? Todo o código que é desenvolvido por nós, a gente utiliza de um compilador, que ele vai pegar todo o código, vai compilar e gerar um arquivo executável para a gente poder utilizar. Diferentemente dos interpretadores, que não necessariamente irão criar um código executável, mas eles vão ler o nosso código e a partir dessa leitura eles vão executar o nosso código diretamente. E ele vai inicializar o processo novamente, vai pegar outro trecho do nosso código e vai fazendo isso por partes diretamente para nós. Tendo isso em mente, né, todo esse processo, desde da lógica de programação, com a utilização dos algoritmos, né, que devem ser executados de forma lógica, em conjunto com as linguagens de programação através dessas regras léxicas e sintáticas, a gente tem duas vertentes, que é o desenvolvimento back-end e o desenvolvimento front-end. O que é o desenvolvimento back-end? É a parte que o desenvolvedor ou o programador back-end é responsável, onde ele toma conta de toda a estruturação do site, dos recursos responsivos, né? E ele tem que se certificar de que todas as funcionalidades serão executadas da maneira correta. É a parte invisível que o usuário não tem acesso. E o desenvolvimento front-end já é a nossa parte visível aos nossos usuários, né? Que é toda a parte visual do nosso site, desde layout, cores, e isso é feito em conjunto com o designer. O designer, ele é responsável, né, por toda a parte de criatividade, onde ele que vai definir quais serão as cores, como que esse layout vai ser, como que vai ser o menu ali principal, né, conforme a necessidade, quais as formas geométricas serão utilizadas e pelas formas de usabilidade ali para que possa satisfazer o nosso usuário. Enquanto o desenvolvedor front-end, ele é responsável, né, pela criação e a implementação de código com todas essas ideias do designer. Tendo esses conceitos em mente, eu trouxe aqui para vocês também sobre o desenvolvimento full stack, né? O que é esse desenvolvimento full stack? Ele é justamente o desenvolvedor responsável pelas duas vertentes anteriormente citadas, o back-end e o front-end. Ou seja, ele é aquele desenvolvedor que vai participar de todas as áreas ali, né, do designer, desde o início, né, da escolha do layout, das cores, até durante e pós, né, o desenvolvimento ali, a parte estrutural, a questão do nosso banco de dados, né, que o banco de dados ele é uma biblioteca responsável por armazenar todas as informações que forem necessárias. Então, ele vai participar de todos os processos. E ele é muito importante porque se a empresa necessitar, né, precisar, ela vai fazer a sua solicitação ao full stack. Então, por isso que é importante ele ter conceito básico ali, né, sobre uma delas e um pouco mais especializado em outra e vice-versa, para quando a empresa requisitar isso, ele saber como ele vai executar e como ele vai desenvolver. E dentro, né, de todas essas linguagens e todos esses conceitos que eu trouxe para vocês, nos próximos tópicos vai ser abordado sobre uma das linguagens mais comuns que eu comentei com vocês.